Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais. Aqui é o professor Sidney que vos fala. A nossa unidade curricular é Game Design, ok, turma? Bom dia para todo mundo, bom dia para todos aí, quem está chegando agora, né? Tudo certo com vocês? Como que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Lembra da nossa última aula? Quem lembra da nossa última aula? Qual que foi? Hein, turma? Nossa última aula qual que foi? Balanceamento 1, né? Correto? Quem lembra aí? Bom dia, Mariana, tudo bem? Quem lembra aí que a gente tinha uma atividade para fazer, que a gente ia fazer o nosso jogo lá? Quem lembra? Bom dia, Bernardo. Vocês estão me ouvindo aí? Tudo certinho com vocês? Bora começar? Então nós temos aqui, nessa aula anterior, né? A gente viu o balanceamento, só que a parte de balanceamento 1, analisamos aspectos de balanceamento dentro do jogo digital, ok? Só que ficou uma atividade pendente lá para nós, a gente vai ver agora, tá? Essa atividade aqui, ó, eu vou liberar para vocês lá no Class, tá fechado lá a atividade, mas eu vou abrir agora, né? Bom dia, Felipe. E a gente vai fazer de uma forma divertida como que é a interação da forma balanceamento literal, né, dentro desse jogo aqui. Então a gente vai acessar o link e vocês vão fazer ali esse jogo, resolver as situações dentro do jogo ali. Quem for mais rápido aí vai tirar o print, né? A gente não vai saber quem que vai ser mais rápido, mas vocês vão tirar o print do jogo e vão colocar lá no Classroom, tá bom? Eu vou avaliar depois, ver quem que foi o campeão lá. O print é isso aqui, ó. Esse é o meu print lá, tá? Bom resultado, mais ou menos, né? Não sou tão bom jogador assim. Nível 1.6 de 12, né? Fui mediano aqui. Tempo 1 minuto e 56, né? Então quem for mais rápido e quem tiver mais ponto aqui vai ser o campeão da nossa Game Jam de balanceamento aqui, beleza? Deixa eu entrar aqui no Class agora. Vou liberar para vocês aqui a atividade. Veja lá se aparece para vocês lá, turma. Veja lá, Felipe. Veja lá, Bernardo, Mariana. Vê se apareceu para vocês. Game Jam balançamento 1. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tá? Aqui está a minha tela. Aqui está a atividade 1, Game Jam balanceamento 1. Vamos se divertir de forma mostrando aqui esse conceito de balanceamento da forma literal, utilizando o jogo da balança aqui desse site aqui, tá? Então acesse esse link aqui. Depois você coloca o print aqui para o professor saber quem que foi o campeão, o melhor da sala aí. Então o link está aqui, ó, o jogo está aqui. Beleza? Estão me acompanhando aí? Hein, turma? Sim? Tá, então vai entrar aqui, ó, vai clicar em iniciar. Vai escolher aqui o jogo, tá? Tem introdução, mas não é, a gente não precisa saber. Tem um laboratório de equilíbrio aqui, também a gente não quer, a gente quer o jogo. Então vem no jogo, você vai escolher o nível aqui e vai jogar, tá? Então quem for mais rápido, quem fizer mais pontuação aí, se quiser fazer todos os níveis aí, eu acho que dá uns 5 minutos aí que a gente consegue fazer. Tá bom? Senão a gente faz só o nível 1 mesmo. Caio, você já jogou? Tirou o print, professor? Então tira o print e coloca lá no Class. Se você não tirou o print, meu querido, joga de novo agora. Então você vai entrar aqui no jogo, vai conferir aqui qual que é o que ele está pedindo para você aqui, tá? Posição aqui, você vai tentar entrar no jogo e fazer o equilíbrio aqui, né? A gente está falando de equilíbrio, então a gente vai tentar acertar aqui, tá bom? Ó, não consegui fazer, tentar de novo. Agora eu consegui fazer, mais um. Então quem fizer isso aqui em tempo rápido e acertar todos os desafios, vai ter uma pontuação. No final, essa pontuação eu quero que vocês tirem o print para mim. Beleza?
Pode começar então. 5 minutinhos para nós aí. O professor tá ruim aqui no jogo aqui. Tô jogando rápido aqui só pra ver a tela final do print pra mostrar pra vocês aí, tá? Vocês podem jogar o tempo de vocês aí. O professor é ruim aqui no jogo, hein? Então, final do jogo é isso aqui. Eu quero esse print aqui, tá? Então você vai fazer o print da tela. Vai fazer o print e vai colocar lá no Class 1, beleza? Então você vai entrar lá na tua atividade e vai colocar aqui pra mim. E depois eu vou ver aqui nas entregas aqui quem que foi o melhor pontuação. Ah, o link tá aqui na atividade, meu querido. Mas deixa eu mandar pra você aí. Deixa eu colocar no mural lá. O link tá na atividade. Deixa eu colocar no mural lá pra vocês. Tá lá no mural, tá? Mas tá dentro da mural, tem atividades, pastinha de atividades. Tem aqui, ó, a nossa Game Jam aqui, balançamento 1. Beleza? Bora lá então, turma. Alguém tá tendo dificuldade? Conseguiu entrar? Não conseguiu entrar? Professora Nicole, todo mundo conseguiu entrar aí? Sim. O Fábio não, né, Fábio? Fábio, tenta aí de novo aí. O print é do final do jogo ali, meu querido. Deixa eu mostrar pra você ali. A hora que você termina o jogo, vai aparecer essa mensagem aqui, ó. Daí você faz o recorte e manda esse resultado pra mim aqui, ó, placar. Conseguiu aí, Caio? A Jennifer já me mandou. Vamos ver quem que vai ser o campeão aí, quem que vai ser mais rápido. Rápido e de pontuação boa, né? Ô Jennifer, a tua captura vem com uma imagem do print na frente ali. Não tô conseguindo ver a pontuação tua. Só aparece pontuação 5. Não parece o... Não parece as informações de tempo que você fez e as respostas, quantas respostas você acertou. Veja lá, professor, lá se consegue mandar outro print. Quer ver? Eu vou compartilhar para você ver aí.
Ah, Jennifer, pareceu assim pro professor, ó. Eu queria ver o quadradinho, debaixo desse quadradinho aqui, ó. Professora, veja com a Jennifer que ela mandou o print, mas cortou o print aqui, ó. A Jennifer. Felipe conseguiu pontuação bom, 5, né, Felipe? Felipe já mandou aqui pra mim. Quem mais? A Gabriele mandou também. Deixa eu ver da Gabriele. A Gabriele, pontuação 5 também. A Gabriele foi mais rápido que o Felipe, mas o Felipe foi, na pontuação, foi um pouco melhor, né, Felipe? Ah, Sara, vamos ver a Sara. A Sara foi muito bem, né? Quase excelente ali, acertou 960 pontos. Eu acho que a Sara vai ganhar, hein? Eu acho que a Sara vai ganhar, hein? O da Sara foi o melhor até agora. Vamos ver do Bernardo. Tem o Bernardo. O Bernardo foi bem também, né, Ber? Ó, o Bernardo foi muito bem também. Mas a Sara tá ganhando ainda, hein? Tem gente tentando melhorar o ranking aí, professor. Tá voltando a jogar de novo. Até ficar bom, né? Que jogar até ficar bom, né? Conseguiu, Fábio? Beleza. Não tá difícil aí, Fábio? Ó, a Sara tirou em primeiro lugar aí por enquanto, hein? Bernardo foi bem também, hein? Vamos ver aqui. A Jennifer mandou, o Caio mandou. O Caio falou que foi só uma estrela dele. Deixa eu abrir aqui, Caio. Não, eu tô rindo pra não é de vocês, tá? Tô rindo porque tá divertido aqui, não é? Tô tirando sarro que vocês estão com a pontuação não tão boa assim. Ó, o Caio fez 5 pontos. Uma estrela só, né, Caio? 3 minutos e 23.
A Sara fez em 2 minutos e 4 e fez 966 pontos, parece. Só um pouquinho diferente, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguém que tá mais alto que a Sara. A Sara fez 960 em 2 minutos e 4. Acertou de 12, acertou 11. Acho que vai ser difícil, hein, competir com a Sara. Deixa eu ver aqui da Jennifer. O Bernardo foi mais rápido que a Sara, né? Tá, a pontuação tá boa ali a briga ali, Bernardo e a Sara. A Jennifer foi bom. Fez em 2 minutos e 39, 9 de 12, 210 pontos. Né? Oi. Tá. Está saindo todo mundo essa. Oi. Alguns dos nossos alunos saíram para fazer recuperação com outro professor, mas pode seguir a aula, tá bom? Alguns, todos quase, né? Ó, eu vi quase todo mundo sair. Então vamos lá, então. O Bernardo foi ou o Bernardo tá na sala? Ber, tá na sala? Responde aí. Foi, né? Olha o resultado da Sofia. Vamos ver da Sophie. Ó, o Bernardo foi. A Sara tá na sala? Tá. Ô, louco, o que é isso, Sophie? Você é um robô? O que é isso? É um robô? Não que eu falei que robô, é um robô. Tá me escutando, Sophie? Ela é a IA. Ó, eu acho que não tem como competir. Eu tava ali entre o Bernardo e a Sara. A gente pode continuar a aula então. A gente vai parar o joguinho aqui agora. Eu acho que quem entregou, entregou. Quem não entregou já deve ter saído da sala também agora. Então tem aqui Bernardo, Caio, Felipe, Gabriele, Jennifer, Sara e Sophie. A minha disputa estava entre Sara e Bernardo até aparecer o fenômeno aí, Sophie, né? Então, por quê? Ó, vamos prestar atenção lá na nossa tela. Vou voltar aqui, vou compartilhar outra tela da nossa atividade. Então, assim, questão do equilíbrio, né? Essa é a ideia que eu queria passar para vocês. Aprender como que é o equilíbrio e o que o equilíbrio faz dentro do jogo, né? Beleza? Então, essa parte que da disputa também ia ficar desequilibrada, mas tem um porém ali, um fator determinante ali que determina quem que é o campeão. O Bernardo fez mais rápido que a Sara, mas tem menos ponto, tá? A Sara fez 960, o Bernardo tinha feito 930. Só que ele era mais rápido, ele fez 1,47 e a Sara fez em 2,4. Só que daí então, tava difícil para me decidir ali quem que ia ganhar. Mas tem uma regra no regulamento lá. Porém, quando a Sophie entrou aqui com a resposta dela, não tem nem mais discussão, né, Sophie? É desproporcional isso aqui, né? Você não precisa humilhar os adversários, Sophie. Não precisa fazer tanto assim, tá?
Então a Sophie fez em 48 segundos, acertou 11 de 12 e fez 1.720 pontos, né? Ela passeou em cima de todo mundo aí. Então, a regra é o seguinte da nossa atividade ali. Vou voltar aqui para vocês saberem. Não era só a pontuação, era quem era mais rápido, né? Deixa eu abrir aqui a instrução. Então aqui, ó, vence quem resolver mais puzzles em balanceamento em menos tempo, né? Então, parabéns aí, a nossa campeã aí desse jogo aí foi, né, a Sophie. Não era para humilhar os adversários aí, né, prof? Era só para brincar, não sabe brincar. Não sabe brincar, né, prof? A Sophie não sabe brincar. Vamos lá, então. Vamos continuar aqui. Não vou nem falar dos meninos que tem uma estrela, que tem 5 pontos, né? Senão fica mais humilhante ainda, né, Sophie? Vamos voltar aqui, então, na nossa aula. Bora lá. Atividade cumprida. Agora, a aula de hoje, nós vamos continuar, dar sequência aí, falando sobre o conceito de balanceamento dentro do game, correto? Então, vamos analisar aspectos de balanceamento dos jogos digitais. Vamos continuar ainda, né? Estamos na fase 2 agora, tá? Nessa aula de hoje nós vamos ver. Então, a gente tem as referências aqui que são os livros, as literaturas e as imagens que a gente fez da aula anterior, balanceamento 1. E hoje, nessa aula de hoje, a gente vai continuar vendo aqui nessa aula compreensão de balanceamento e continuar vendo os aspectos aí e métodos de balanceamento nos jogos digitais. Dando sequência aqui, turma, continuidade aqui na nossa aula, nosso tema sobre balanceamento aqui, ele vem com base nos tipos que vimos na aula até agora, tá? Só que se você saberia me citar outros tipos de sistemas ou conceito que visam balancear o game, quem aí pode me ajudar nessa pergunta aí? Se vocês conhecem algum outro método ou outros sistemas, conceitos diferentes que visam balancear o nosso jogo, bora responder lá? Isso aí com base na nossa aula anterior, né, a gente falou bastante sobre balanceamento. O que é um jogo balanceado, lembra? Quem lembra aí sobre o jogo balanceado? O que é um jogo balanceado? É o equilíbrio, né, turma? É esse jogo que a gente fez da balança agora. É o equilíbrio, né? Nem muito fácil e nem muito difícil, né? Tem que atrair, tem que ter o equilíbrio ali, tá? Mas com base que eu perguntei para vocês aqui, vocês estão me devendo a resposta ainda. Vocês conhecem o outro tipo de sistema ou conceito que também visa balancear o game? Quem conhece aí? A Júlia respondeu ali, não conhece. Quem mais? Quem pode me ajudar aí? O Fábio não conhece. Quem mais? Mais ninguém? Agora a gente ficou desproporcional, né? Estamos em poucos na sala agora. Alguém mais quer chutar ou sabe aí alguma referência? Então vamos lá. Contextualizando então a questão do balanceamento. Para iniciarmos, então vamos exemplificar aqui. O Caio respondeu ali antes de eu continuar aqui. Deixa eu ver a resposta do Caio ali. O Caio falou nerfar algum personagem. Me explica melhor aí, Caio. Se quiser falar no microfone, pode falar aí, Caio. Se quiser explicar um pouquinho aí sobre a tua ideia aí. Nerfar. É nerfar mesmo que fala? Se pronuncia assim? Fala aí, Caio, para nós. Não quer falar, Caio? O que seria então aí? Bora lá. Cadê o Caio?
Vai pertinho da televisão ali e explica para nós, Caio. Qual que é a tua ideia ali? Oi? Pergunta de novo que eles não entenderam. Não, eu tinha perguntado aqui no começo aqui do slide anterior, qual que é o conceito ou o sistema que eles conhecem diferente do que o professor está falando aqui de balancear o game, né? Se tem algum outro tipo de sistemas que eles conhecem ou algum outro tipo de conceito que é usado, que visa balancear o game. Aí o Caio respondeu ali nerfar algum personagem, né? Eu gostaria que se ele quisesse explicar um pouquinho melhor sobre a resposta dele ali, que ele viesse ali perto da televisão e falasse no microfone, mas eu acho que ele não quis, não. Posso continuar aqui então, Caio? Vamos esperando a resposta. Eu vou seguindo a sequência que qualquer coisa a gente para, tá bom? Vamos lá então. Então, para iniciarmos aqui, vamos exemplificar a questão aqui dos balanceamentos. Com o jogo de RPG, por exemplo. Então, suponhamos que no jogo tem apenas 3 classes. Lá, o Caio voltou com a explicação dele. Vamos lá. O Caio diz assim, ó, a seguinte exemplificação dele aqui. Por exemplo, se tem um personagem muito forte, ele desbalanceia o jogo e começa a ficar roubado, certo? Daí, os desenvolvedores abaixam o dano do personagem, por exemplo, né? Para ficar balanceado de novo. Ah, entendi. Seria esse aí o sistema ou o método que você falou ali, Caio? É nerfar que chama? É isso? Só confirma se eu falei certo ali. Nerfar? Isso? É, Caio. Só me responde se sim ou não, Caio. Eu falei nerfar, você falou nerfar, escreveu nerfar ali, né? É correto falar dessa maneira, então? Bora lá, então, continuar. Eu acho que não, Kaká. Então me fala aí, então, como que é? Me responde, me fala no microfone aí como que pronuncia isso. Ah, você fala assim, mas você acha que é outro jeito. Tá, entendi. Então nós dois, não tem problema. Nós dois estamos falando do jeito que a gente acha que é. Problema nenhum. Desde que você sabe o conceito ali, né? Você entendeu o conceito, é isso mesmo. Se é esse conceito aí, então vamos chamar de nerfar mesmo. Eu também não conheço, por isso que eu estou te perguntando. Vamos lá, continuar. Então, dentro do jogo de RPG, aqui para exemplificar, suponhamos que lá que a gente tem apenas 3 classes. Humanos, humano guerreiro, né? Elfo arqueiro e mago, tá bom? Então, cada personagem possui 3 atributos principais que influenciam suas ações dentro do jogo. Por exemplo, força, agilidade e inteligência, correto? Então, nos próximos slides a gente vai ver uma tabela de progressão para o balanceamento, correto? Deixa eu ver aqui o que o Caio falou. Mas em si é balancear um personagem para o jogo ficar mais justo, certo? Esse é um método de balanceamento, tá certo, Caio? É o equilíbrio do jogo, né? Então, nos próximos slides, lá na frente, a gente vai ter uma tabela de progressão para a gente entender como que funciona essa questão do balanceamento, tá? Aqui a gente tem uma imagem aqui do lado aqui, da nossa figura aqui do nosso slide. Nós temos aqui guerreiro, mago, clérigo, ladrão, arqueiro, paladino, pardo, necromancer, né? Bardo, né? Necromancer, e é um exemplo aqui dessa imagem aqui, falando sobre o que a gente tem aqui dentro do jogo, por exemplo. Então nós temos aqui esse cenário aqui, cada personagem possui os atributos principais que vão influenciar ações dentro do jogo. Vamos continuar aqui estudando. Vamos estruturar um pouco a questão dos nossos personagens aqui por meio das seguintes modelagens.
Vamos lá? Então o guerreiro passou a vida treinando para o combate, correto? Dentro desse cenário aqui, a estratégia e a tática militar dentro da vida dele, do cenário da vida dele, logo ele tem alguns atributos. Ele é forte e ele é ágil, correto? Pela experiência de vida, pelo jeito de vida, pela cultura que ele viveu, ele adquiriu essas forças, né? Ser forte e ser ágil, essa característica aí. Porém, dedicou-se pouco tempo aos estudos eruditos e conhecimentos do mundo. Então, ele tem essa dificuldade aí, esse ponto fraco. O elfo não é muito hábil no combate, então o elfo, nós temos outro tipo de personagem aqui, o elfo. Ele não é hábil em combate corpo a corpo, mas ele é bastante ágil no astuto, né? Ele é bastante ágil e astuto, desculpa. Então, diferente do guerreiro que criou essa estratégia de ser forte e ágil, porque ele a vida inteira treinando combate e estratégias militares, o elfo, ao contrário dele, não usa o combate corpo a corpo, mas é bastante ágil e astuto. Além de ser um excelente atirador com seu arco e flecha. Então, o elfo tem essa característica e esses atributos aí no seu personagem. O mago não é um combatente e nem ágil, mas conhece vários feitiços arcanos e possui um vasto conhecimento obtido através de livros. Então esse é o cenário, é a estrutura dos personagens aí que a gente tem. Cada jogo vai ter uma estrutura diferente, né? Mas só para você entender aí como que a gente vai tratar essa ideia do equilíbrio. Pergunta que eu faço para vocês. Como poderíamos pegar essa classe de personagens, listar seus atributos e características, balanceá-las de maneira justas para serem implementadas dentro de um jogo? Tá? Partindo do contexto lá das estruturas dos personagens, eu preciso agora que vocês em dupla aí, junto com o colega de lado de vocês, e criem uma tabela de balanceamento. Tá? Pode ser? Então vai ter uma tabela lá, vocês vão criar uma coluna de classes e atributos, que são esses personagens aqui. Então vocês vão pegar o guerreiro, o elfo e o mago. Vão ver qual que é o nível de força deles, se é baixo, se é alto, se é médio, a agilidade deles, se é alto, se é baixo, se é médio, e a inteligência deles, se é alto, se é baixo, se é médio. Então faça essa tabela aí pro professor agora. Tá, Júlia, pode enviar isso no Class, tá? Eu vou abrir ali agora essa questão lá para vocês. Então vocês vão criar uma tabela, tá? Vão criar uma tabela lá, vai ter 3 linhas e 4 colunas, tá? Então vai ter 4 colunas e 3 linhas. Nas linhas você vai ter o guerreiro, vai ter o elfo e vai ter o mago. Nas colunas você vai ter classe e atributo, onde vai ficar o guerreiro, o elfo e o mago, a força daí, a agilidade e a inteligência. Aí você vai classificar se é alto, se é baixo, se é médio, e a gente vai ter uma tabela aí de balanceamento. E daí a pergunta que eu faço para vocês aqui, como que a gente vai implementar isso no jogo daí, né? A gente balancear aí esse nosso jogo aí, beleza? 10 minutos aí eu acho que é suficiente para vocês fazerem. Deixa eu abrir lá no Class lá para vocês. Primeiro a gente faz a primeira fase, que é só a classificação, se é baixo, se é alto. Depois a gente faz a pontuação disso aí, tá? Pontuação 1, 2, 3, 4, 5, 6, sei lá. A pontuação até 3, eu acho que seria bom. De 1 a 3. Não, de 1 a 10 mesmo, né? Pontuação de 1 a 10. Qual que é o nível disso aí? Se é muito alto, se é muito baixo. Deixa eu só colocar lá no Class para vocês essa atividade aí.
Beleza, Júlia, tá lá já. Atividade 2, tabela de balanceamento. Dá uns minutinhos para vocês aí. Deixa eu contar aqui os minutinhos. A natureza é forte aí, né? Tem um passarinho cantando alto aí.
Ah, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Oi. E aí, turma, tudo bem? Acho que deu tempo, né, da gente produzir aí. Como que estamos? Deixa eu dar uma olhada aqui. O Bernardo já voltou, Ber? Vamos lá, então. O Bernardo mandou, a Gabriele mandou já, tá? A Júlia tá terminando. Beleza. Boa, ficou boa a tua tabela, hein, Bernardo? Ótimo. Tem um monte de coisas aqui, né? Você colocou força, agilidade, inteligência, precisão, defesa, magia, vida. Beleza. Deixa eu ver da Gabriele. Fez sozinho? Fez sozinho, Ber? A prova de história tava difícil ou tava fácil? Tava fácil, né, cara? Você é inteligente. Listagem de classes e atributos da Gabriele. Vamos lá. Defina as classes. Guerreiro, mago, beleza. Facinho, facinho, né? Isso aí. Nossa, Gabriel, o teu ficou bem complexo aqui, mas tá ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Colocou tudo aqui, né? Ela colocou. Deixa eu abrir para vocês aqui para vocês verem, só para vocês terem uma ideia. O Bernardo fez aqui o dele, tá certo? O dele é isso que eu queria, isso que eu imaginava. Colocou até alguns atributos a mais aqui, né? Então, atributo força, agilidade, inteligência, precisão, defesa, magia, vida. Colocou qual que é o nível, né? Alto, médio e baixo. Colocou o nível aqui de 1 a 10, né? Quais que são aqui os níveis aqui. Parabéns, é isso aí. Já a Gabriele, ela fez diferente, mas tá perfeito também. Tá? Listagem de classes, atributos e características. Antes de balancear, você precisa definir o que está sendo balanceado, né? Então, quais são as classes disponíveis no jogo? Guerreiro, mago, ladino, clérigo, arqueiro e bardo. Beleza. Defina os atributos principais. Quais são as estatísticas numéricas que definem a capacidade do personagem? Físicas, mentais, mágicos, derivados. Né? Tem aqui. Defina as características de classe, de cada classe, né? Ela colocou aqui. Daí tem a lista, que é a tabela aqui, né? Então tem a tabela que são a classe que ela colocou: guerreiro, mago, ladino e clérigo, beleza. A função de cada um: dano do corpo e força, dano do mágico é a distância de controle, dano furtivo, utilidade, e o clérigo aqui é suporte, cura, dano divino. Atributos primários, tá? Ela colocou aqui em sigla, não dá para saber que sigla que é essa aqui. Pode ser de forças, né? Alguma coisa assim. Imagino que seja. Características, né? Armadura e fraqueza. Baixa. Aqui ela colocou aqui se é baixa, se é alto. Se é vulnerável ou não. Beleza? Atributos de cálculo do valor. Ela tem
uma tabela aqui para colocar os cálculos de valor. É isso que eu queria. Uma das coisas que eu queria é isso aqui. A gente saber essa tabela de orçamento de atributos aqui. Quem que tem mais valor total ou não, né, do que o outro. Fórmulas de atributos derivados. Aqui tem uma fórmula aqui para separar aqui os níveis, né? Traduzir a estatística do jogo, balanceamento corre aqui. Uma fórmula para isso, né? Então tem uma fórmula aqui, ela criou uma fórmula aqui, buscou uma fórmula, né? Qual que foi tua fonte aqui, Gabriel? Dei balanceamento de habilidade e balanceamento de teste interativo, o mais importante aqui. Teste de confronto, simulação desses confrontos aqui. Triângulo de vantagem cíclica, né? E o feedback interação. Mago é muito fraco, aumente o multiplicador de int no dano mágico ou diminua custos da magia. Ladino é dominante, reduz o multiplicador do dano furtivo ou aumentando o CD da habilidade da invencibilidade. Então ela fez uma fórmula aqui que a gente consegue equilibrar os poderes, as forças aqui dos personagens. É perfeito, esse aqui tá perfeito também. Só preciso saber a tua fonte aí, de onde que você tirou, mas tá perfeito. Perfeito, perfeito. Tá? Aí tá completando a resposta aqui que eu pedi, né? Eu pedi aqui, a pergunta era de como poderíamos... Deixa eu editar aqui que tá tudo bagunçado. Deixa eu editar aqui. Como poderíamos pegar essa classe de personagens, listar seus atributos e características, balanceá-las de maneira justas para serem implementadas no jogo, né? Essa que era a pergunta. Perfeito. Tá? Do Bernardo tá correto, a leitura ele fez em forma do que eu pedi ali. De tabela. A Gabriele veio com a estrutura perfeita ali de como fazer isso, né? É a resposta correta também. Características técnicas e melhor, né? A Jennifer também, né? Fez a tabela dela aqui. Beleza. Quem mais? O Luiz Carlos. Luiz Carlos também fez a tabela dele aqui. É isso aqui que eu tinha pedido também, né? Fizeram mais complexo lá, né, Luiz? Mas é isso aqui que eu tinha pedido, tá? Beleza? Tem mais alguém entregando aí? Bora lá continuar então. Então, partindo da ideia lá, a Gabriele veio com uma resposta bem perfeita ali, né? De como a gente fazer esse balanceamento. Tem toda uma fórmula para fazer isso aí. Pra gente deixar todos os atributos dos personagens aqui balanceado, tá? Mas a princípio a gente pediu pra gente fazer uma tabela. A tabela aqui ia medir força, agilidade e inteligência. O Bernardo colocou mais atributos ali, não tem problema, tá? Então a gente pegava primeiro e dividir se é baixo, se é alto, se é médio. Depois a gente ia pegar e colocar total de números de força de 1 a 10, né? Então aqui eu tenho um exemplo aqui para vocês. Vocês fizeram exatamente do que eu tinha imaginado. Então, guerreiro, humano, guerreiro, elfo, arqueiro e mago aqui, né? A força deles, do guerreiro é alto, do elfo e do mago é baixo, nível 1, e do guerreiro 3. Agilidade deles, né? Daí tá ali alto, alto e baixo, 3, 3 e 1. Inteligência, o guerreiro já tem baixa inteligência, está com nível 1. Elfo e mago tem alto nível de inteligências, nível 3. E o total aí dos pontos aí é o guerreiro 7, elfo 7 e mago 5, né? Desproporcional aqui estaria só o mago um pouquinho menos do que os outros, né? Aí aceitável até
Dentro de um jogo é aceitável até. Não é um desequilíbrio aí, né? Depende do que você for usar, do que você for jogar. Tá? Nossa tabela continua aqui de balanceamento. A gente tem os níveis de novo, repetindo. Só que inteligência 2 vezes, né? Então, aumentando a inteligência aqui para balancear aqui a nossa, tentar balancear um pouco melhor a nossa tabela. O guerreiro sobe um pouco só, mas daí a inteligência do elfo e do mago dobra, né? 2 vezes. Então vai para nível 6 ali, alto, né? Já é alto, dobra, né? E a próxima aqui, tabela que eu tenho é o total aí de tudo isso aí, né? Ficaria mais equilibrado aqui daí, correto? Então aqui nós temos força, agilidade e inteligência. Então a gente consegue colocar o guerreiro ali no total de 8, né? Tá? E a gente consegue colocar aqui o elfo também, com a inteligência aqui, abaixando a inteligência dele, a média, deixando para 4. A gente consegue deixar ele também com um total de 8. E o mago aqui, a gente consegue deixar ele sem ter força, sem ter agilidade, aumentando a inteligência dele. A gente consegue deixar para 8. Então a gente tem o equilíbrio aqui, ó, de total de força no final aqui, tá? Não precisamos usar lá a fórmula que a Gabriela colocou. Poderíamos usar? Poderíamos, né? Mas aqui a gente já conseguiu fazer um equilíbrio, ó. Desde o começo aqui, mostrando a primeira fórmula, mostrando aqui que níveis altos e baixos. Depois aqui na segunda tabela a gente tem aqui o desequilíbrio, né? O guerreiro e o elfo ali estão iguais até, o mago um pouco desproporcional. Então há um desequilíbrio aqui. Aqui a gente colocou, dobrou a força de inteligência. Mesmo assim, né, o elfo fica desproporcional ali. E o que a gente teve que fazer então? A gente teve que diminuir um pouco da inteligência do elfo, né, de 6 ali para 4. Então a gente tem aí um equilíbrio agora, o balanceamento do nosso jogo. Beleza, turma? Pegaram a ideia o propósito, o objetivo aqui de balancear? Aqui é para ficar um jogo mais equilibrado, né? Essa que é a ideia. Beleza? Bora continuar aqui. Então, na primeira tabela, o sistema de balanceamento já apresentava problema. Lembra que a gente falou? Não é verdade? Então, a impressão é que fica aqui de que a classe de guerreiros e elfo tem uma vantagem sobre a classe do mago. Lembra que eu falei para vocês? Então, aqui lá a gente já tinha nosso problema lá na primeira tabela. Tá ok? A impressão é que fica que o elfo lá, né, e o guerreiro tinham mais pontos do que o mago, e era verdade isso. Então, fomos atribuindo valores para devido balanceamento das 3 classes. Ao final, conseguimos estruturar 3 classes equilibradas. Então, a ideia ficou equilibrar ali os personagens, né? Então, o guerreiro, o elfo e o mago ficaram com a estrutura de total de pontos ali, né? Equilibrado, beleza? Observação. Isso fica bem claro que é uma projeção, né? E os testes devem ser realizados para efetivar o balanceamento dentro do jogo. Então, dentro de um jogo de verdade, quando a gente estiver fazendo o design, está fazendo os testes do nosso game, nós temos que fazer testes e testes, aplicar até as fórmulas ali que a Gabriela sugeriu ali, seria interessante também, de transformar esse equilíbrio aí e balancear o nosso jogo. Beleza, turma? Tranquilos? Tá tudo bem aí? Então tá bom. Dentro do balanceamento nós temos o transitivo direto, tá? Vamos falar um pouco sobre ele. Esse balanceamento aqui ele é aplicado, ele é conhecido através como transitivo direto, pois ele atribui pesos aos recursos, estabelecendo uma relação direta entre os valores de cada atributo e o seu impacto dentro do jogo. Nós podemos ajustar esses valores até encontrarmos um equilíbrio entre esses elementos. E cada atributo pode ser mapeado em relação a um custo e um valor. A gente tem que levar em consideração aqui
que é importante a dinâmica do jogo, tá? Então nós temos que não atrapalhar a dinâmica do jogo. Esse tipo de balanceamento aqui, amplamente empregado dentro dos jogos, costumo ver isso normalmente isso dentro dos jogos, tá? Especialmente quando a gente introduz itens, equipamentos e armas com diferentes tipos de danos e habilidade. Então a gente tem que ter esse transitivo direto aqui dentro do jogo. O custo de aquisição de um item pode ser diretamente proporcional ao seu poder. Então aí a gente consegue colocar um equilíbrio também para pessoas adquirir certos poderes dentro do jogo. Aí proporciona uma experiência de jogo mais equitativa e desafiadora, beleza? Então a gente colocar custo e valor em alguns atributos aqui que vão dar habilidades e força para o nosso personagem. Isso deixa o nosso jogo mais equilibrado, mais igual, né? Mais desafiador. Beleza, turma? Algum jogo que vocês conhecem que tem aí esse tipo de transitivo direto? Alguém tem referência aí de algum jogo? Fala pra ele aí, Júlia. Acho que não. Não, né? Beleza. Mas pegaram a ideia aí, né? Do transitivo direto. É o balanceamento aplicado ao conhecimento transitivo direto. Atribui pesos aos recursos. Então, vai conseguir ali um atributo, uma característica, um poder diferente ali. Tem um custo para isso, né? Não é tão fácil você conquistar isso aí para deixar o jogo mais equilibrado e balanceado. Você pode até ter aquele tal poder, aquela tal força, mas isso vai ter um custo, um valor para você durante a tua jogada ali, tua jogabilidade dentro desse mundo do game aí. Não tem nem ideia, Júlia? Vamos lá. Outros exemplos dentro com balanceamento dentro dos jogos. Suponhando-se que o jogo, você vai começar e vai encontrar várias unidades de combate, né? Vários núcleos ali com o seu exército. Então o seu batalhão é composto por 3 unidades: arqueiro, lanceiro e cavaleiro. Vamos pensar aqui? Então vamos tentar entender aqui a questão do balanceamento e a questão de cada personagem aqui, de cada atributo aqui, dos principais personagens dentro do teu jogo. Nós temos o arqueiro. O arqueiro ele possui vantagem em combate sobre os lanceiros, porque ele consegue atacá-lo de longa distância antes que esse alcance uma extensão eficaz para atingir o arqueiro. Vantagem do arqueiro então aqui. Tá? Nós temos também o cavaleiro. O cavaleiro, devido aqui à sua rápida movimentação, ele consegue se esquivar com facilidade aqui dos ataques do arqueiro e reduzir a distância de combate, levando a vantagem sobre ele. Então, o cavaleiro aqui já tem uma certa vantagem sobre o arqueiro. Tá? O arqueiro tem o benefício de estar longe da extensão e fica menos propício ali a ser atingido, certo? E agora, por vez, o lanceiro. O lanceiro ele leva vantagem sobre o cavaleiro. Então, o lanceiro ele tem vantagem sobre o cavaleiro, porque a lança permite atacar antes que o cavaleiro se aproxime, para tentar atacar ele com a espada, principalmente, que é a arma que o cavaleiro usa, podendo ainda desestabilizá-lo e colidir com o escudo, né? Tá? Então aqui é a vantagem aqui do lanceiro sobre o cavaleiro e do cavaleiro sobre o arqueiro, beleza? Vamos tentar entender um pouquinho melhor então aqui a questão do balanceamento, né? Transitiva indireta cíclica. No exemplo apresentado ali nós deparamos com um balanceamento cíclico, tá? Então guarde aí essa nomenclatura aí. Ou transitivo indireto. Tá? Nesse cenário que eu falei para vocês aí, então nós temos esse tipo de balanceamento. Cíclico ou transitivo indireto. Nesse contexto aqui, algumas unidades têm vantagem sobre a outra. Lembra que a gente falou? O arqueiro sobre o lanceiro sobre o cavaleiro e o cavaleiro sobre o arqueiro. O resultado do combate dependerá da habilidade e estratégia do jogador ao utilizar uma dessas unidades aqui. Tranquilos? Dá para entender mais ou menos a ideia aí do equilíbrio que tem, do balanceamento que tem, usando algumas estratégias? Há alguns jogos que vai ter essa vantagem mesmo, esse desequilíbrio proporcional de propósito, né?
Mas você, com a sua habilidade de jogador, você consegue manter esse equilíbrio. Mesmo assim, consegue manter esse equilíbrio. Beleza, turma? Sim? Alguma pergunta? Alguma sugestão? Algum jogo que você conhece que é assim? Não? Exemplos aí. Eu conheço na luta não, mas é mais jogo de estratégia, RPG. Por exemplo, você escolhe um adversário, um mago. Você sabe que ele não é bom de combate, mas naquela fase ali você vai precisar do atributo dele, de poder que ele tem, a característica que ele tem. Uma magia, uma sabedoria. Então você vai escolher ali um mago para fazer essa fase, né? E se você estiver, por exemplo, no campo de batalha, provavelmente o mago ele seria desproporcional. Então você teria que usar um cavaleiro ou um arqueiro, depende do propósito ali. Mas contando também com a sua habilidade ali para desenvolver esse jogo. Isso que ia fazer o equilíbrio acontecer. Falaram alguma coisa aí? Suave, suave? Vamos lá. Status e danos. Vamos falar sobre status e danos. A partir dos balanceamentos, então, anteriores, a gente pode implementar alguns conceitos dentro de status. O que influencia nessa característica aqui? Habilidade, dano, resistência, especialmente a vulnerabilidade dos personagens, seu ponto fraco. Então, os pontos fracos dos personagens. Existem alguns, todos têm ponto fraco, né? Uns são fortes em uma área e fracos em outras. Então, tem que saber usar esses pontos aí. O ótimo exemplo da franquia, por exemplo, que a gente tem aqui, do Pokémon, não sei se vocês conhecem, quem joga Pokémon aí, em que cada espécie tem um tipo de poder elemental, correto? Então, o resultado em ataques críticos em espécies mais vulneráveis a esse elemento específico. Por exemplo, água vence fogo, fogo vence grama, grama vence água, e assim por diante, né? Então nós temos essas diferenciações aí de poder elemental. Ó, nós temos o exemplo aqui as fraquezas de Pokémon, né? Temos uma tabela aqui. Quem jogou Pokémon aí ou joga Pokémon aí? Quem aí jogou Super Trunfo já? Quem lembra aí Super Trunfo? Não sei se é tempo de vocês. Você jogou, prof. Bruno? Não, né? Ei, turma! Escuta o professor aqui. Vocês já jogaram Super Trunfo? Ei, prof. Nicole. Ei, turma. Ei, ninguém tá me escutando aí? Sim, sim. O professor tá dando exemplo aqui do Super Trunfo. Alguém já jogou já? Super Trunfo. Que é? Mas já ouviram falar, pelo menos? Tá. Então essa que é a ideia do Super Trunfo, é essa aqui que eu tô falando na aula para vocês aqui agora. Tem os poderes da carta e cada carta tem uma vantagem sobre a outra, né? E existia trunfo de vários tipos, né? Tinha de carro, tinha... O que mais que tinha, Bruna? Só de carro, né? O que eu conheço é de carro. Os poderes de motores, potência de motores, velocidades, aerodinâmicas e tal. Então cada carro tinha poder sobre outro carro, né? Então você ganhava ali o jogo com a sua carta maior do que a outra. Essa que é a ideia aqui também do Pokémon, né?
os personagens aqui têm atributos e alguns atributos não vão ser vencedores sobre outros, né? Por exemplo, água sobre fogo, sem chance. Mas usando a habilidade do jogador, é possível talvez haver uma vitória aí. Então, diferente do Super Trunfo, que não tinha como ter essa vantagem aí, a não ser se tivesse uma carta lá, qual que era a carta? Super Charger? Super Charger? Charger. Se não fosse essa carta aí, então você não poderia ganhar da outra carta que seria maior que a tua. Então essa que é a ideia aí do equilíbrio do jogo aqui, tá? Beleza? Vamos lá, fluxo da dificuldade. Então outro aspecto crucial a ser balanceado é a dificuldade do jogo, que geralmente vai aumentando, né? Ali gradualmente na medida que o jogador vai alcançando, ali vai avançando em direção do objetivo final. Então, dois conceitos importantes a serem considerados aqui dentro desse cenário é o quesito dificuldades, são teoria do flow e o scaffolding, tá? Esses lembram aqui que a gente falou na aula 3 lá no comecinho das nossas aulas lá, tá? Sobre o scaffold, né, que é a escada, né? Isso, lembra ou não? Quem lembra aí? Quem lembra aí teoria de flow e teoria de scaffold? Vai lá, turma, missão para vocês aí. Pesquise aí agora essas duas teorias aqui e escreva para mim no chat aí. Lá, professora. Pede para eles aí dar uma pesquisada em teoria do flow e o scaffold aí, ó. E me responda aí o que eles acham. Façam isso, pelo amor de Deus. Faça isso, pelo amor de Deus, pessoal. Nós fizemos uma aula sobre isso aí, hein? Isso mesmo, professora. Mostra aí quem que... Isso mesmo, professora. Mostra quem manda aí. Eles não têm medo, não adianta. Esse jogo do Brasil tá atrapalhando a aula. Ah, é o jogo do Brasil? Eu vou reclamar. Como Não, não tem como competir com o jogo do Brasil. Eu acho que nós teríamos que se liberar eles para assistir o jogo do Brasil, eu acho. eu tô começando a achar que a gente tem que dar aula pra eles agora, porque esse terceiro ano que eu vou ser na televisão e eles têm computador. Exatamente. É? É o Vini Júnior? Que- Eu não sei se eu não entendo nada dessas coisas, eu não sei o que É, eu também estou por fora. é o namorado da Virgínia. Namorada da Virgínia. Se nós fazer uma prova aí sobre isso, eles tiram 10. Agora, sobre balanceamento e jogos, ninguém vai acertar nada. Falou, Bernardo. O que o Bernardo falou? Lá no chat. Aí, ó, Bernardo. Viu? A prof. Bruna falou aqui, ó, o exemplo, já que eles manjam de futebol, é aplicar o balanceamento, técnica de balanceamento no futebol aí, ó. O que vocês acham? Ah, tem que ser específico agora.
Ah, desculpe-me. Falha nossa, Eu totalmente falho. a gente não fez isso. Desculpe-me, vou elaborar um conteúdo melhor para Vossa Senhoria. Vamos lá. Oi. Lembra daquele personagem que tinha no Zorra Total que eu tinha que explicar tudo isso? Isso. Nos mínimos detalhes. Eu lembro? Lá, ó, o Bernardo falou aqui, ó. Teoria do flow. Estado de imersão total de uma atividade onde a pessoa fica totalmente concentrada e envolvida. Aplicação em programação, equilíbrio, desafio, habilidade. Problema não pode ser muito difícil, que gere ansiedade, nem muito fácil, que gere tédio. Tá? A gente vem falando sobre isso vários dias já, né? Exemplo, oferecer exercícios que estejam ligeiramente acima do nível atual do aluno. Você quer me quebrar as pernas, Bernardo? Mas os meus níveis de atividade são bem tranquilos, hein? Aumenta engajamento e motivação para aprender, né? Scaffolding aqui é conceito de suporte temporário dado ao aluno para que ele consiga realizar tarefas que ainda não faria sozinho, né? Tá? Será que eu vou ter que aplicar essa técnica aí? Estruturação, dividir problema complexo em etapas menores, exemplo, fornecer textos de códigos parcialmente prontos, oferecer dicas contextuais durante o exercício e usar exemplos guiados antes das atividades independentes. Aí Bernardo falou assim, ó, o professor disse pesquisa, não é um teste do meu conhecimento. O que é isso, Ber? Não vamos procurar encrenca nós dois, nós estamos de bem, Pia. Vamos lá, vamos lá. Então vamos continuar aqui. Só o Bernardo que me respondeu, né? O resto não tem mais ninguém na sala aí. Obrigado, Bernardo. Então aqui, vamos continuar aqui então. Já está terminando a aula já. Aqui, ó, quanto que tá o jogo aí, só para saber? Acabou já? 3-2. Não, ia perguntar do jogo, mas a outra Nicole, tem duas Nicole, né? A minha outra Nicole aqui falou que já terminou o jogo. Então fala para ele, já terminou o jogo, presta atenção no professor agora. Vamos lá, teoria do flow então. O Bernardo já deu uma aula para nós aqui, né, Ber? Essa teoria nos orienta a manter o jogador em estado equilíbrio, né, de concentração entre a tensão e o relaxamento, tá? Ora, se o jogo deixar o jogador tenso por muito tempo e apresentar um grau muito elevado de exigência ali, ele poderá se cansar ou se frustrar, levando a uma parada do jogo, né? Não vou mais jogar, cansei. Por outro lado, se o jogo o deixar muito relaxado e não apresentar desafios, o jogador pode se tendiar também, né? E desistir do mesmo jeito, tá? Então, o equilíbrio aí, essa é a teoria do flow, né? Beleza? O Bernardo colocou muito bem ali com as suas palavras, deu até exemplo do professor ali. Não gostei muito dele falar que eu tenho que fazer algumas coisas ali, mas tá bom, é um exemplo bom. E scaffolding aqui, né? Folding. Em jogos, esse método é aplicado com o objetivo de aprimorar a experiência de uma jogabilidade, planejando gradualmente em ações e recursos de jogos. E essa abordagem aqui, ela visa manter o jogador constantemente entretido e engajado no game. Isso permite que ele adquira ali novas habilidades, né, de forma escalonada. Ele pratique e crie, né, e gere a habilidade para ele aqui. Considerando o flow e scaffold aqui, temos duas abordagens comuns, né, que é ajuste das dificuldades dentro do nosso jogo, do nosso game. Então, ajustes manuais realizados pelo próprio jogador ou ajustes automáticos. Beleza? Nós temos ajustes manuais e ajustes automáticos. Manuais são realizados pelo próprio jogador e automático realizado aí de forma automática pelo jogo, pela inteligência do jogo aí, pela programação,
Beleza, turma? Alguma pergunta? Algo a acrescentar aí? Não? Nenhuma pergunta, a Júlia falou ali. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver qual que é essa imagem aqui, vou aumentar ela. Quem já jogou isso aqui já? Star Wars. Vamos lá, então, duas maneiras aqui, né, de controlar isso aí, manual e automático. A maneira manual, na abordagem manual, a prática comum nos jogos é permitir que o jogador escolha ali as configurações a iniciar uma nova partida, tá? Então aqui, de forma manual, é o nosso jogador ali que vai escolher de como que ele faz isso, optando por modos de fácil, médio e dificuldade, né? Difícil. Fácil, médio ou difícil. E o automático, já no ajuste automático, o próprio jogo se encarrega de adaptar a dificuldade com base na habilidade e o desempenho do jogador ao longo da partida, certo? Pode ser implementado por meio de nivelamento da taxa de sucesso do jogador. Beleza? Conhece jogos que são assim? Alguém tem referência de jogo que tem esse nível de controle aqui, de ajuste automático? Tem vários desses, Júlia. Manual é normal, né? A gente tem vários jogos aí que já é tradicional isso. A gente escolher qual que é o nível de facilidade, né? Iniciante, intermediário, avançado, fácil, médio, difícil, né? E é automático, o jogo é inteligente, ele vai observando que você pode aumentar o seu nível ali conforme você vai mudando de fase, de nível sozinho ali. Beleza? A Júlia falou que tem vários, mas não quis me dar um exemplo ali. Tá? A gente tem o Star Wars aqui, que ele deram o exemplo aqui nessa imagem do lado. Só que eu não conheço esse jogo, eu não joguei. Nunca curti série, essa sequência de Star Wars aqui, então não interessa pra mim, por isso que eu não joguei. Mas nada contra aí quem gosta e quem joga. Outro conceito aí que podemos explorar para implementar métodos de balanceamento é a quantidade de liberdade e influência que o jogador tem sobre o desenvolvimento da história do jogo. Tá? O que a gente pode entender aí? Consideramos que a escolha é significativa quando ele impacta as mecânicas, a jogabilidade, estratégias e narrativas do jogo. Esse último aqui discutindo nas aulas da narrativa. Então a gente viu sobre nas aulas nossas de narrativa, tá? Beleza? Então, quando o jogador aqui ele tem esse outro método, esse conceito aqui, quando ele tem liberdade de influenciar aqui na narrativa, na construção do jogo, no desenvolvimento da história, beleza? Essas decisões podem envolver o sacrifício de um NPC parceiro ou optar por caminhos desafiadores para obter habilidades especiais ou alterar o desfecho do jogo, sendo balanceado por meio de ações determinísticas aqui ou não determinísticas, beleza? Então, tem algum tipo de jogo que você conhece aí, que você consegue ter essa liberdade de influência dentro do jogo? Nós temos o exemplo aqui, The Walking Dead, né? Beleza? Que a gente tem essa influência aí, que as escolhas nossas alteram aí o cursor da história, beleza? Vocês têm mais algum exemplo que vocês queriam dar aí, gostariam de dar? Alguém aí? Só fica eu, a Júlia e o Bernardo conversando só, né? O resto ninguém mais responde. Eu vou continuar então, ninguém falou nada. Então nós temos outro jeito de balancear aqui diferente. Esse método aqui seria
a liberdade aqui da influência que o jogador tem sobre o desenvolvimento da história, tá? Do ritmo, talvez, Júlia? Pode ser. Você consegue escolher aí influenciar na história, então com certeza é. O Bernardo já jogou The Walking Dead aqui, é bom esse jogo, né? Esse tipo de jogo eu gosto. Então, ações determinísticas e não determinísticas são a questão aí da gente escolher balancear melhor o jogo, que a gente tem a participação da liberdade aqui de influenciar o final da história ou a história do nosso jogo. Beleza, turma? Vamos estudar então sobre o que é ação determinística e ação não determinística. Ô, prof, eu acho que semana que vem dá para nós fazer uma provinha, não dá? Prof. Hein, prof? Nem a prof não quer me escutar agora. Prof. Nicole. Falei que nem você não quer me escutar mais. Essas crianças são fogo, a gente tá quase na hora já. Viu? O que você acha de nós fazer uma provinha semana que vem? Então tá bom. Então tá bom então. Então eu vou terminar a aula por aqui, turma, hoje. Vocês estão com a cabeça no lanche lá de vocês. Pode ser? O que o Bernardo falou? Não, depois a professora fala. É secreto. Ah, meu Deus do céu. Mas eu faço parte da turma também. Ô, discriminando aí, né? Que isso? Ah, tá certo então. Obrigado. Então, pessoal, por hoje é só aí. Bom intervalo para vocês. Até a próxima.